E aí, tudo bem? Você se considera tímido ou tímida? Conhece alguém com essas características de ser tímido ou tímida? Você sabia que tem gente que é ótimo comunicador, mas se considera uma pessoa tímida? Pois é, a verdade é que existem vários tipos de timidez. Pelo menos três são, inclusive, três formas padrão de reconhecer um tímido, né? São três tipos diferentes de timidez que a gente costuma classificar quando vai lidar com esse assunto, né? Será que você se encaixa em algum deles? A verdade é que a primeira distinção que precisa ser feita, né, é que timidez é um comportamento, né? E muitas pessoas até acreditam que quando a gente fala de timidez, a gente está falando também de síndrome do pânico, de fobia social, e uma coisa não tem a ver com a outra, tá? Eu vou explicar isso nesse vídeo, mas também já te convido a ficar comigo até o final, que eu tenho uma dica, na verdade uma oportunidade muito legal para você que tem essa característica, tá? Enfim, e como lidar com ela, né? Então, o primeiro tipo de timidez que a gente reconhece é a timidez situacional, ou seja, é em algumas situações que aflora esse tipo de timidez, né? Vou dar um exemplo. Quando um homem encontra uma mulher ou quando uma mulher encontra um homem, dependendo do temperamento que essa pessoa tem, né? Dependendo do perfil comportamental que ela tem, é normal que exista aí uma espécie de uma timidez, né? Um acanhamento, né? Também é comum para esse tipo de timidez você se acanhar quando vai falar em público, né? Nada patológico, não é uma doença, não é nada, mas é uma espécie de mecanismo de defesa, né? Que acontece. Até mesmo quando você vai falar com alguém que representa algum tipo de autoridade. Vou dar um exemplo. Eu vou falar com a gerente da minha área, ou quando eu vou falar com a diretora da minha área, lá no meu trabalho. Ela tem uma certa autoridade sobre mim, né? Hierarquicamente falando, e acontece que quando eu vou me comunicar com ela, que eu vou buscar sempre as melhores palavras, não vou fazer gestos que me deixem vulnerável, né? Então isso causa uma certa timidez, um acanhamento situacional, é uma situação isolada, né? Outro tipo de timidez, de acanhamento que existe é o crônico, que aí tudo que é crônico é recorrente, né? Se eu tenho uma dor no braço, mas ela é uma dor que acontece só daquela vez, enfim, e dói muito, ela é uma dor aguda, mas se ela dói recorrentemente, né? Então ela é uma dor crônica. Nesse caso, a timidez crônica, ela geralmente ela é percebida, né, durante toda a existência da pessoa, durante todas as situações em que ela se coloca, né, no meio social, né, principalmente quando vai falar com pessoas estranhas, né, você vê muito esse comportamento natural acontecendo com criança, né, criança tem naturalmente uma timidez recorrente, mas conforme vai pegando amizade, né, vai pegando confiança em se expressar, sem ser julgado, então consegue se abrir e se relacionar sem grandes dificuldades. Mas o que é crônico geralmente é recorrente e não é tão simples a gente se sentir confiante, né? Quem tem essa timidez, não é normal se sentir confiante em pouco tempo, demora bastante, né? E tem o terceiro tipo de timidez, que esse sim é uma timidez um pouco mais preocupante, né? Que é aquela timidez que é motivada pela vergonha, né? Ou pela vergonha de si mesmo, vergonha da sua aparência, vergonha do que a pessoa representa, né? Que muitas vezes é até algo imputado pelo que o pai ou a mãe falou, né? Ou enfim, por alguma característica física, né? Ou muitas vezes é uma vergonha da sociedade, uma vergonha que a pessoa tem daquilo que ela vê, né? Esse terceiro tipo de timidez a gente chama de timidez proposital.
Então a primeira é situacional, é por situação. O segundo tipo é o crônico, né? A timidez crônica. E a terceira é a proposital, é quando está envolvido aí vergonha, né? Enfim, descontentamento com o que se vê, seja em si mesmo ou ao redor, né? Muito comum nesses casos, inclusive, você encontrar as pessoas com problemas de pele, né? Porque quando a gente pensa em doenças psicossomáticas, as doenças de pele geralmente estão associadas a essa vergonha que se sente, ou de si mesmo ou daquilo que se vê, né? A acne, quem tem muita acne, né? Enfim, mas como eu te prometi no início do vídeo, a distinção entre essas timidezes todas, né? E fobia social, por exemplo, é porque fobia social, ela geralmente é percebida, né, por alguns sintomas, como por exemplo, para evitar uma situação, a pessoa acaba sentindo náusea, é inconsciente isso, mas acontece. Sente náusea, sente desconforto abdominal, taquicardia, né, que é a aceleração aí dos batimentos cardíacos. Então isso seria a fobia social, mas o ideal nesse caso é você procurar um médico, tá? De preferência, por mais que essa palavra seja muito forte, né? Mas de preferência um psiquiatra, tá? E a síndrome do pânico, essa sim, com certeza, deve-se procurar um psiquiatra. Isso não é timidez, isso é uma patologia, é uma doença, né? Na verdade é um conjunto de situações. Você deve estar ouvindo aí um barulhinho de fundo, uma máquina que resolveu ligar bem na hora que eu estou gravando, mas não tem problema, vamos continuar. A síndrome do pânico, ela é um compilado de vários sintomas, né? E entre outras coisas que você vai perceber para que seja realmente diagnosticado síndrome do pânico, é aquela sensação de desmaio ou de morte iminente, né? Do nada, às vezes pode ser em casa, não precisa nem ser em público. Acontece de acelerar o coração, ter essa sensação de desmaio ou a impressão de que vai morrer a qualquer momento, tá? Nenhuma dessas duas coisas, nem a fobia social e nem a síndrome do pânico, são associadas à timidez. Na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O comportamento tímido é um comportamento inseguro. Mas se você quiser saber um pouco mais sobre timidez, por vídeo assim, igual eu estou fazendo, vai lá no meu canal do YouTube e lá eu fiz um vídeo falando bastante sobre timidez, tá? Mas se você quiser ler alguma coisa mais bacana, assim, com mais detalhes, eu preparei um e-book, tá? Que não só discorre esse assunto dos 3 tipos de timidez, como também gera para você algumas dicas, uma espécie de um roteirinho, uma fórmula, né? Para você lidar com a sua timidez. Se você quiser lidar com a timidez para melhorar o relacionamento social, ou também se você quiser lidar com a timidez para fazer com que você seja um bom orador, uma boa palestrante, um bom professor, enfim, alguém que se relacione com o público, tá bom? Isso é só uma pílulazinha de conteúdo, espero que você tenha gostado e que você possa compartilhar isso com as pessoas que você conhece, tá? Forte abraço, até a próxima.